Como prescrever um psicofármaco de maneira a melhorar a adesão terapêutica do seu paciente? Em outras palavras, como reduzir o abandono do tratamento do seu paciente. Nessa aula, colega médico Sherlock, eu vou te falar 7 estratégias muito práticas, muito simples, na verdade, embasadas, para você melhorar o vínculo terapêutico com o seu paciente. E isso vai muito além de ser bonzinho, para você conseguir melhorar a adesão do seu paciente com o tratamento medicamentoso. E se você é médico e já prescreveu algum psicofármaco, sabe que isso é um grande problema. Você atende o paciente, faz lá um belo diagnóstico psiquiátrico, olha, depressão, ansiedade, bipolaridade, você sabe psicofarmacologia, escolheu lá o estabilizador de humor, o antipsicótico, o antidepressivo, você faz a receita, prescreve para ele, o paciente sai do consultório, faz o quê? Amassa a receita e joga na lata do lixo da própria unidade básica de saúde, do CAPS, enfim, ou do consultório. Até compra medicação, mas toma um dia, 2 dias e acaba não tomando mais. E aí foi tudo por água abaixo. Então é essencial que você saiba algumas estratégias muito práticas para você aumentar a chance do paciente não rasgar a receita quando sair do seu consultório e usar a medicação e ter uma boa resposta terapêutica, inclusive. E isso vai muito além de acertar a medicação. É claro que eu já parto do pressuposto que você saiba psicofarmacologia. Se você não sabe, já se inscreva aqui no canal, me acompanhe no Instagram também. Entre quando eu abrir alguma turma do meu curso de Psicofarmacologia PAZ, um curso completo, do básico ao avançado de psicofarmacologia exclusivo para médicos. O link para você se inscrever na lista de espera está aqui embaixo em algum lugar do vídeo. Quando eu abrir uma nova turma, você vai ser avisado. Além do que, eu acabo mandando alguns materiais a mais para quem está nessa lista. Bom, então eu te falei que melhorando a aliança terapêutica, você vai conseguir melhores resultados com seus pacientes que vão aderir mais ao tratamento medicamentoso que você prescreveu. E aqui vale pontuar, vale frisar o que é e definir o que é uma aliança terapêutica, que nada mais é do que uma negociação entre duas pessoas com objetivos diferentes. E eu dou um exemplo muito claro. Então, muito claro que a literatura mostra, inclusive, como existe um descompasso, muitas vezes, entre o médico e o paciente. Por um lado, num tratamento farmacológico, o médico tem qual o objetivo principal? E veja aí se eu não estou mentindo. O objetivo do médico é a remissão dos sintomas. Então, atendi um paciente deprimido. O paciente não está dormindo, não está comendo, está com pensamentos de não estar mais aqui. Não posso falar aquela palavra, senão derrubo o canal. Aquela palavra conhece. O paciente não está comendo, enfim, ele tem lá os 9 critérios ticados da depressão. Eu vou entrar com a medicação. O que eu quero que o paciente, o que eu quero que aconteça com o paciente? Eu quero que ele melhore de todos os sintomas. Já o paciente, isso, mas Rafael, professor, isso é óbvio. Não é. O paciente muitas vezes ele quer ter uma melhora da qualidade de vida. É óbvio que na grande maioria das vezes, se o paciente melhorar do humor, melhorar do sono, melhorar do apetite, ele vai ter uma melhor qualidade de vida, mas nem é sempre isso que acontece. Exemplo, então eu prescrevi lá sertralina. Você já prescreveu sertralina para o seu paciente? O paciente melhora do humor, melhora o sono, melhora o apetite, mas promove uma disfunção sexual. O paciente perde a libido e a vida sexual dele vai para o brejo. E se a vida sexual for importante para ele, ele vai ter uma melhora dos sintomas, mas vai ter uma piora da qualidade de vida. O médico fica contente, fica satisfeito, afinal de contas, cumpri o meu objetivo, zerei os sintomas, mas o paciente vai ficar insatisfeito. É um exemplo muito simples e muito comum, na verdade, de descompasso nessa aliança terapêutica. E quando eu falo que a aliança terapêutica é definidora de resultado terapêutico, eu quero trazer um trabalho aqui que ilustra muito bem isso. Então, o trabalho avaliou o seguinte: médicos cuidando de pacientes, prescrevendo alguma medicação, algum psicofármaco. E eles classificaram lá o vínculo terapêutico como a aliança terapêutica como forte ou como fraco. Isso os próprios pacientes, os médicos classificavam lá em função do atendimento. Eles faziam uma intervenção, davam uma medicação ou davam um placebo. E eles avaliavam a resposta do paciente ali ao longo do tratamento, se era uma resposta boa ou uma resposta ruim. E qual foi o resultado? Bom, quando o médico, a relação terapêutica, a aliança terapêutica era boa e o paciente recebia a medicação, não o placebo, é de se esperar que os pacientes tiveram os melhores resultados. Vínculo bom e o remédio, a molécula ativa. E os piores resultados quando o paciente recebia o quê? O placebo
e tinham um mau vínculo terapêutico. E a grande novidade desse trabalho foi justamente avaliar o que acontecia quando nesse meio do caminho, né? Quando o médico tinha um bom ou mau relacionamento e o paciente recebia o placebo ou a substância ativa. Qual foi o resultado desse meio termo? Eles viram, surpreendentemente, que quando havia um bom vínculo terapêutico, um ótimo vínculo terapêutico, e o paciente recebia o placebo, um bom vínculo terapêutico, mais placebo, os resultados eram melhores do que quando os pacientes tinham, e os médicos tinham um mau vínculo e recebiam a substância psicoativa, não o placebo, mas o remédio mesmo. Isso diz sobre a importância de um bom vínculo terapêutico, que muitas vezes o paciente pode ter um efeito terapêutico, simplesmente, entre grandes aspas, por conta da relação terapêutica. E é por isso que você precisa saber otimizar, melhorar a sua relação terapêutica com o paciente. É isso que você vai aprender nesses 7 pontos que eu vou te falar agora. Inclusive 7 pontos esses que eu não tirei da minha cabeça. É claro que eu uso na minha prática, muita leitura, enfim, mas são pontos que esse trabalho, inclusive, que eu vou deixar a referência aqui embaixo, analisaram e trouxeram mastigados para você. O primeiro ponto diz respeito a uma postura adequada durante a consulta. E professor Rafael, o que é uma postura adequada? E a resposta é depende quem é o seu paciente. Então o trabalho viu que para pacientes virgens de tratamento, quer dizer, que nunca tinham recebido um psicofármaco na vida, uma postura mais otimista gerava melhores resultados. Ao passo que para pacientes que já haviam feito outros tratamentos que não tinham dado certo, uma postura mais comedida gerava melhores resultados. Na prática, não é para você ser otimista, não significa você sair prometendo mundos e fundos para o paciente. Olha, dona Maria, esse médico aqui vai resolver a sua vida, eu garanto. Jamais use eu garanto. Na área da saúde não tem como a gente garantir nada. A gente estuda, a gente vê as evidências, a gente tem toda a experiência clínica, mas não tem como garantir nada. Mas sim, você pode ter uma postura mais otimista. Olha, dona Maria, estou prescrevendo aqui essa sertralina para a senhora. Olha, no caso da senhora, eu acho que vai ajudar bastante. Eu tenho muitas pacientes com casos parecidos com a da senhora. Tamo junto. Se a senhora não gostar, vai me dar um feedback, a gente muda a medicação. Tem muita coisa para fazer. Esse tipo de postura otimista. Para o paciente que mais tem essa postura otimista, o trabalho mostrou, para quem já fez vários tratamentos, não respondeu, uma conduta mais parcimoniosa é mais adequada, né? Não ficar inflando o tratamento. O que não significa que você vai ter uma postura pessimista, mas algo mais neutro, mais comedido. O segundo ponto diz respeito ao tom de voz. Esse foi até um ponto curioso, mas eles viram aqui que um tom de voz mais caloroso aumenta a chance do paciente retornar em consulta. Não sei como é a sua voz, não sei como é a sua dicção, sua oratória, mas aqui a gente tem que dar o braço a torcer para os colegas fonoaudiólogos, né, que falam da importância da gente dominar a voz, a comunicação, a prosódia, porque o estudo mostrou que isso sim faz diferença. Então, terapeutas com vozes mais calorosas, que são mais calmantes, diga-se de passagem, têm resultados melhores. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, um veterano, um residente, né, que fazia terapia, inclusive, e ele falava da experiência dele. Não, Rafael, eu vou lá no terapeuta e a voz dele me acalma. Eu estava em outro antes, tinha uma voz meio, meio espivetada, meio agrunhada, meio aguda, e aquilo me incomodava. Mas esse outro, só dele falar, pontuado, pausada, mais grave, mais acalentadora, isso já me acalma. Não sei qual é a sua experiência, com o paciente, inclusive, né? Mas o tom de voz. Então, se você tem uma voz mais aguda, se você fala muito rápido, muito acelerado, treine sua voz, escute, tente melhorar esse ponto. O terceiro ponto diz respeito ao uso de tecnologia durante a consulta. E que o trabalho avaliou. Eles classificaram da seguinte maneira: quando o médico ele olhava para o computador, pelo menos uma vez durante a consulta, já era classificado como uso de tecnologia durante a consulta. Só uma vez, em meia hora, uma hora de consulta. E eles observaram que, quando isso acontecia, ou seja, quando o médico olhava para o computador pelo menos uma vez, a taxa de satisfação do paciente era menor. O vínculo terapêutico ficava prejudicado.
E esse é um ponto que eu particularmente estou muito cuidado, estou melhorando também. Não sei como você atende. Hoje em dia todo mundo quase usa computador, mesmo no SUS, né, eventualmente. Quando eu trabalhava no SUS, na residência, era prontuário no papel, a gente ficava escrevendo ali o que o paciente falava. Hoje temos essa facilidade. Então, no meu consultório hoje, como é que eu faço? Temos duas poltronas, a minha, do paciente, não deixo mesa entre nós dois, acaba sendo um agente separador, distanciador, mas eu coloco o computador no meu colo e anoto alguns pontos principais. E no começo eu via que eu anotava muito. Eu já tive a fase de nem ter computador no colo, deixava lá no computador, depois eu sentava e transcrevia a consulta, mas isso eu percebi que começava a demandar muito tempo e eu precisava, né, atender mais gente. Então eu achei o meu termo de deixar o computador no colo e vou escrevendo algumas coisas. Olho para o computador mais de uma vez na consulta, com toda certeza, mas depois desse estudo passei a me atentar mais. Então, a sugestão na prática não é simplesmente que você não escreva nada, não fala nada, mas o que você pode fazer, eu até dei essa dica para uma aluna médica, psiquiatra, fazer, ela tem TDAH inclusive, é que você anote alguns pontos principais que talvez você tenha uma chance maior de esquecer. Datas, números, dose de medicação, porque a história a gente acaba lembrando, né? O ser humano é muito bom para guardar a história. E aí você pode escrever num outro momento. O quarto ponto diz respeito a perguntar e entender quais são as preferências do paciente. Mas antes de eu te falar desse quarto tópico, se você está vendo algum valor nesse vídeo, já dá um like aqui embaixo, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse. Talvez você me conheça, talvez não. Eu sou Rafael, médico psiquiatra, e nesse canal eu produzo conteúdo sobre psiquiatria para médicos, para residentes, para psiquiatras, para médicos de todas as especialidades. Afinal de contas, todo paciente é psiquiátrico. Eu acredito muito nisso. Que todo paciente, independente da especialidade, independente do quadro clínico dele, ele vai ter alguma demanda em saúde mental. E se todo médico soubesse um pouco mais de psiquiatria, teria melhores resultados e teríamos uma saúde mental no Brasil muito melhor. Então já se inscreva no canal, você vai ser muito bem-vindo. Vamos lá então, preferências do paciente. Na prática, como isso acontece? Então muitas vezes a gente recebe o paciente, a gente fala o diagnóstico para ele, olha, você tem depressão, vai tomar sertralina, pronto, acabou. A preferência, quando a gente vai investigar, quando a gente vai perguntar para o paciente, diz respeito tanto à questão da medicação. Olha, você aceita uma medicação, eu falo, uma ajuda farmacológica, você gostaria de ser encaminhado para uma psicoterapia? Um exemplo que o próprio trabalho mostra é o seguinte, um exemplo, né? O paciente, ele esperava ser encaminhado à terapia, ele gosta da terapia, ele quer um espaço de segurança com alguém que não vai julgá-lo, que vai ajudá-lo a pensar sobre os aspectos. Ele queria ser perguntado sobre terapia, ainda que não seja você médico ou terapeuta. Se você não pergunta, o paciente sai insatisfeito. Ou o paciente esperava por um remédio e você não abordou a questão da medicação, ou o paciente esperava que você explicasse sobre um suplemento, uma coisa que tem muita demanda hoje em dia. Doutor, eu tenho depressão, eu li que ômega 3 pode ser útil, e você nem me perguntou se eu queria um suplemento, ou sobre exames, não me explicou sobre exames. Eu tenho que fazer algum exame para entender esse meu quadro? De fato, muitos tópicos são possíveis para você entrevistar seu paciente, mas guarde esses. Perguntar sobre medicação, sobre o interesse em medicação, psicoterapia e suplementação. E nessa linha temos o quinto ponto, que diz respeito à decisão do paciente em relação a alguns aspectos do tratamento. E os autores observaram o seguinte, que quando o paciente ele palpitava, ele decidia qualquer coisa no tratamento, ainda que fosse algo relevante, ele tinha uma melhor adesão. E o exemplo que ele traz é o seguinte, quando o paciente decidia sobre a frequência da tomada da medicação, ele tinha uma melhor adesão. Fulano, você quer usar essa sertralina uma ou duas vezes por dia? Não, uma vez só. Ele tinha uma melhor adesão. Então, ainda que sejam tópicos não modificadores do curso da doença, trazer o paciente para algumas decisões, isso faz toda a diferença no tratamento. Na minha prática, como é que eu costumo colocar isso para os pacientes? Então, primeiro, eu explico o diagnóstico, eu justifico o porquê do diagnóstico, normalmente com termos que o paciente trouxe, e aí eu explico, olha, com isso em mente, temos alguns caminhos possíveis aqui. Então, penso que essa medicação possa ser útil, e quando tem mais de uma opção, eu coloco as duas para ele, e quando ele permite, eu dou a minha opinião, qual que eu acho que vai ser mais adequada. Ó, então acho que a terapia medicamentosa pode ser importante, um suporte farmacológico. Eu acho que no seu caso, tal terapia pode encaixar melhor.
queria pedir esse e esse exame para investigar esse e esse ponto específico, e esse é o ponto de partida. O que você acha? Você topa? Faz sentido? Tem alguma coisa que você não concorda com o que eu falei? Na minha cabeça, eu sei que no final das contas, é isso que tem que ser feito. Mas é muito diferente eu falar dessa forma de eu colocar para o paciente simplesmente tome a sertralina pela manhã, depois do café da manhã e volte em um mês. E muitas vezes o paciente ele fala que não quer, doutor, eu não quero remédio. E algumas vezes a gente pode assumir esse risco. Muitas vezes o paciente não precisa de medicação, né? Por exemplo, quadros depressivos leves não tem indicação de medicação. Enfim, é negociar junto com o paciente e permitir que ele tome escolhas. O sexto ponto diz respeito a uma comunicação sob medida, que nada mais é do que falar para o paciente aquilo que ele precisa ouvir. Nem mais, nem menos. Porque, por um lado, a gente tem a armadilha de dar uma aula para ele. Eu sei que você, colega Sherlock, e Sherlock é como chamo os meus alunos, o pessoal da nossa tribo aqui, da psicofarmacologia, da suplementação, os Sherlocks que sabem analisar uma cena, sabem ver o que ninguém está vendo e oferecer um cuidado melhor para os seus pacientes. Você vai cair na armadilha de dar uma super aula para o paciente o que é o transtorno bipolar, o que é a sertralina, e o paciente muitas vezes não está entendendo nada, ele nem quer saber disso. E o outro extremo é você não explicar nada, nem falar o diagnóstico. Toma aqui esse remédio e volte mês que vem. São extremos muito pouco produtivos. Então, no geral, o que parece ser útil para falar para o paciente? Primeiro ponto, quando você medica, é qual é a resposta padrão da medicação. Em outras palavras, o que o paciente pode esperar? Exemplo, antidepressivos. Olha, dona Maria, está aqui essa sertralina. É esperado que a senhora tenha alguma melhora em 2 semanas com a medicação, uns 20% de melhora mais ou menos, e o efeito completo da medicação, o efeito terapêutico, vai aparecer ali em mais ou menos um mês, talvez 6 semanas. Então a gente precisa aguardar um pouquinho. Isso faz toda a diferença do mundo. E ainda mais, dona Maria, olha, na primeira semana pode ter um pouco de diarreia, de dor de barriga, um pouco de dor de cabeça, mas tende a passar, tende a ser autolimitado. Então essa explicação sucinta, mas que antecipa para o paciente o que pode acontecer, traz muita tranquilidade, ainda mais para você que trabalha com pacientes particulares, que passa o seu contato, isso evita muito ligações, mensagens e retrabalho para você. Em outro ponto que eu gosto de falar para os pacientes é falar da previsão do tratamento, da duração do tratamento. Olha, dona Maria, vamos começar essa medicação aqui, primeira vez que a senhora tem depressão, e o plano é o seguinte, uma vez que a senhora melhore, zerou dos sintomas, a senhora está bem, voltou a fazer crochê, voltou a caminhar, está fazendo as suas coisas, que use a medicação por mais ou menos um ano, e aí, estando tudo bem, fez a terapia, melhorou os hábitos de vida, a gente pode ver de retirar a medicação, se a senhora estiver segura. Por que é interessante falar isso? Porque muitos pacientes abandonam o tratamento assim que melhoram. É uma das principais causas de abandono, inclusive. Não é efeito adverso, mas é quando o paciente melhora. Ele melhora, ele pensa, puxa vida, eu estou bem. Por que eu vou tomar esse remédio? Vou gastar dinheiro, tem efeito adverso, é um remédio psiquiátrico, vou parar. Então você, colocando essa perspectiva, já indo lá na frente, você reduz esse abandono quando ele melhora. Além do que você já instila esperança no paciente, e é o nosso papel enquanto médico, instilar esperança no paciente. Olha, a perspectiva é que melhore, e vai fazer um tratamento, eu costumo falar, igual antibiótico. Tem um dia para começar e tem um dia para parar. E o sétimo e último ponto, um dos mais importantes, inclusive, diz respeito a como comunicar os efeitos adversos da medicação que você vai prescrever, do psicofármaco, sem exageros. E falar sobre efeito adverso para o paciente tem os prós e os contras. Os contras é que muitos pacientes ficam mais sensíveis a tê-los, ficam mais sugestionados. E é muito comum a gente ver isso em pacientes com quadros de ansiedade, pacientes hipocondríacos, que hoje em dia a gente não chama mais assim, a gente fala no transtorno de ansiedade de doença. Então, olha, vai usar aqui o aripiprazol, pode causar acatisia. Doutor, acatisia, estou um pouco ansioso, e aí acha que é aquilo. Então ficam sugestionáveis. Isso infelizmente acontece muito. E um truque é a gente começar com a dose bem baixinha. Por exemplo, fluoxetina começa em gotas, começa lá, 5 gotinhas. Estalopram, 5 gotinhas também. Depois é progredindo até a dose terapêutica. Ah, não tem gotas? Meio comprimido de uma sertralina, por exemplo, começa com 25 miligramas. Enfim, e titulando a dose de maneira devagar.
E o pró é que isso aumenta a adesão do tratamento. E quem fala isso não sou só eu, professor Rafael, mas o trabalho também. O artigo que eu vou deixar aqui nas referências. Isso porque, de novo, quando o paciente sabe o que esperar, sabe o que pode acontecer, ele suporta algum desconforto inicial que é muito comum. Diga-se de passagem, estranho é o paciente que usa algum psicofármaco e não sente absolutamente nada no começo. Muito bem, chegamos ao fim então das nossas dicas práticas embasadas para você melhorar o vínculo terapêutico com o seu paciente e, consequentemente, reduzir as taxas de abandono. Me diz aqui nos comentários qual das 7 dicas que você mais gostou, que você vai utilizar. Se você utilizou, volte aqui depois para me contar se funcionou, se não funcionou também. Eu já te convido a clicar um like no canal, no vídeo. Se você gostou dessa aula, se inscreva no canal e compartilhe com um colega para a gente poder divulgar esse conhecimento muito útil na prática clínica de qualquer médico, de qualquer especialidade.